Olá, hoje vamos tratar de um tema que já me intrigou muito e acredito que muita gente também. Por que Deus pediu a Moisés para fazer uma imagem de serpente de bronze? Não seria considerado idolatria? Não contrariaria os 10 mandamentos? Logo nos primeiros mandamentos diz: não faça para si espécie alguma de ídolo ou imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou no mar. Não se curve diante deles, nem os adore. Pois eu, o Senhor, seu Deus, sou um Deus zeloso. Então, como podemos explicar isso? Inicialmente, vamos ao panorama do episódio em questão. O povo hebreu estava no deserto, sendo conduzido por Moisés, após a saída do Egito, depois de terem ficado 400 anos como escravos por lá, e experimentando a cultura extremamente idólatra dos egípcios. Nessa época, o povo tinha partido de Cádiz e tinha ido ao Monte Hor, onde Arão morreu. O Monte Hor ficava no limite com a terra dos Edomitas, os descendentes de Esaú. Mas os Edomitas não permitiram que o povo hebreu entrasse em suas terras. E aí acontece a nossa história principal. Em seguida, partiram do Monte Hor e tomaram caminho para o Mar Vermelho, a fim de contornar a terra de Edom. Mas o povo ficou impaciente e começou a se queixar contra Deus e contra Moisés. Por que você nos tirou do Egito para morrermos aqui no deserto? Aqui não há o que comer, nem o que beber, e detestamos esse maná horrível. Então o Senhor enviou serpentes venenosas que morderam o povo, e muitos morreram. O povo clamou a Moisés: pecamos ao falar contra o Senhor e contra você. Ore para que o Senhor tire as serpentes de nosso meio. E Moisés orou pelo povo. O Senhor lhe disse: faça a réplica de uma serpente venenosa e coloque-a no alto de um poste. Todos que forem mordidos viverão se olharem para ela. Moisés fez uma serpente de bronze e a colocou no alto de um poste, ou haste em outra versão bíblica. Quem era mordido por uma serpente e olhava para a réplica de bronze era curado. Então, vamos explicar tudo isso. O mandamento de Deus para o povo não fazer imagens era porque Deus sabia que eles iriam adorar a imagem, dada a cultura egípcia incutida neles, que adorava muitos deuses na forma de imagens, e também para evitar que se contaminassem com a cultura dos povos ao redor de onde estavam indo. Mas Deus permitiu a elaboração de imagens em determinados contextos específicos, mas sem adoração. Um exemplo foi quando Deus pediu para fazerem querubins na tampa da Arca da Aliança. Eles não seriam adorados, seriam um símbolo adotado, não especificamente um ídolo fabricado pelo homem para adoração. A Bíblia condena em dezenas de trechos a adoração a imagens, que se tornaram ídolos no lugar de Deus. Mas com relação a essa serpente, não havia nada de sagrado nela. Não seria para se fazer rituais e orações. Nesse contexto, não seria um ídolo ao povo, mas sim seria um símbolo da salvação que viria ao povo a partir de olhar para uma figura levantada em um poste, uma haste. O povo deveria olhar com fé para um símbolo e seria curado. Representa uma mensagem codificada da figura de Cristo na cruz, do que ele iria fazer por nós. Podemos ver claramente essa relação no texto do apóstolo João. E, como Moisés, no deserto, levantou a serpente de bronze numa estaca, também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Entendendo então a simbologia da história, o povo estava em pecado, murmurando, queixando-se com Moisés por terem saído do Egito, que não tinham comida nem água, e reclamaram até do maná, chamando de horrível. E como consequência desses atos, Deus enviou serpentes venenosas que estavam matando a muitos. Esse seria o juízo de Deus para com os pecadores. O povo então reconhece o erro, se arrepende e pede ajuda a Moisés, para que ele ore a Deus para retirar as serpentes do meio deles. E assim, Deus ofereceu salvação para quem se propôs a buscar por ela, olhando a serpente de bronze após ter sido picado. Ou seja, a salvação era condicional, precisava da decisão de cada um para receber a cura e evitar a morte. Tinham que ir lá olhar, buscar pela salvação. Muitos anos depois, sabemos que essa serpente se tornou um ídolo para o povo, tanto que o rei Ezequias teve que destruí-la, que já tinha até um nome,
Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Azerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Mas naquele momento, com Moisés, a serpente era um símbolo da maldição que estava com o povo, o pecado. E Jesus recebeu este pecado por nós ao ser levantado na cruz. Se fez amaldiçoado, conforme o que o apóstolo Paulo escreve. Mas Cristo nos resgatou da maldição pronunciada pela lei, tomando sobre si a maldição por nossas ofensas. Pois as Escrituras dizem: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Ele estava citando essa lei passada por Deus a Moisés no deserto. Se alguém cometeu um crime que merece a pena de morte, e por isso foi executado e pendurado numa árvore, não deverá permanecer pendurado ali durante a noite. Enterrem o corpo no mesmo dia, pois todo aquele que é pendurado é maldito aos olhos de Deus. Deste modo, vocês evitarão a contaminação da terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá como herança. Podemos pensar também que a serpente era um símbolo da maldição, especialmente a partir da serpente que tentou a Eva e, consequentemente, levou Adão a pecar e a ser expulso do jardim do Éden. Perder a comunhão que tinha com Deus, inserindo o pecado entre a humanidade. Mas mais do que isso, a palavra hebraica para serpente é nakash. A palavra para bronze é nekoshet, que possui as mesmas letras da palavra serpente. E a diferença é que é inserida a letra tav ao final dessa palavra. E mais, para nós, a letra tav é um T, que tem a representação de uma cruz. E o que isso quer dizer? Ao adicionar uma cruz na serpente, ela se torna bronze. Ou, trocando em miúdos, o bronze seria uma representação de uma serpente aplicada na cruz. E mais, o bronze na Bíblia representa um juízo de Deus. Por isso, todos os utensílios do pátio do tabernáculo naquela época eram de bronze, porque o pátio era o local onde os sacrifícios eram realizados e o juízo aplicado sobre o pecado. Em outras versões bíblicas, o bronze é substituído pela palavra cobre, mas nesse caso são sinônimos. O bronze seria um metal com uma mistura com grande proporção de cobre. O bronze, ou cobre, é um metal mole que podia ser batido facilmente e moldado em muitas formas. Por isso, era muito utilizado para se fazer figuras, objetos ou até ídolos. Assim, o juízo de Deus acaba com o pecado, que no caso seria a serpente, a crucificando. Outros trechos bíblicos também mostram o bronze como figura de juízo, como quando Sansão foi preso com correntes de bronze. E cadeias de bronze representavam um povo que foi vencido por outro. Nessas colocações, o sentido de julgamento pode ser associado com ele. E ainda temos mais uma relação muito interessante. Utilizando a gematria, uma linguagem em que as letras hebraicas representam números, percebemos que a palavra serpente, em hebraico, soma 358. E a palavra Messias, Mashiach, também soma 358. Ou seja, Deus já apontava em uma forma subliminar que o Messias se tornaria em pecado, na figura da serpente, e seria levantado e crucificado, assumindo o juízo do pecado da serpente. Seria uma representação do que Deus faria futuramente por meio de Cristo, aplicando sobre ele o juízo por meio da cruz. Quando a cruz, a letra Tav, é aplicada na serpente, ela se torna bronze, o juízo de Deus. O que o povo precisava para ser curado do veneno da serpente, representado pelo pecado, era apenas um ato de fé, olhar para a serpente de bronze. Da mesma forma, quando olhamos para Cristo, o Messias, com fé como nosso Salvador, somos curados e libertos do pecado e do juízo de Deus. Resumindo, o juízo é inevitável ao pecador, mas podemos escapar do juízo. Para isso, precisamos nos posicionar, olhar para a serpente que foi levantada. Nesse caso, buscar em Jesus por nossa salvação. Temos a responsabilidade de aceitar o que Deus nos oferece como salvação. Perceberam como tem muito mais coisas nas entrelinhas dos trechos bíblicos do que apenas conhecer a história?
Por isso precisamos aprender a interpretar corretamente as Escrituras, não apenas lendo de maneira rápida e superficial, mas estudando mesmo todos os contextos envolvidos. Espero que tenha gostado deste vídeo. Eu achei fascinante esse aprendizado. E não deixe de assistir outros vídeos como este em meu canal. Tenho certeza que vai aprender mais sobre algo que ainda não havia se dado conta ainda. E com isso te fazer crescer na interpretação de tudo o que está presente na Bíblia. Obrigado por assistir até este final e nos vemos no próximo vídeo.